Vamos lá, galera, paz do Senhor, que vocês continuem tendo um excelente dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandro, eu sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes, né? A gente está fazendo esse projeto dessas aulas virtuais e eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês, é muito bom fazer parte desse projeto. É muito bom poder falar alguma coisa para vocês e eu espero que esses minutos que a gente tem passado junto possa agregar um pouquinho na vida de vocês. No demais, espero que vocês estejam todos bem e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje, a gente vai falar, o personagem central da nossa lição é um cara que com certeza vocês já ouviram falar muito dele, é um personagem bíblico que ele tem uma diferença muito grande no contexto do Velho Testamento e hoje ele continua sendo referência para as nossas vidas. O nosso personagem central da nossa revista hoje é nada mais, nada menos que Samuel. É muito bom falar de Samuel pela história que Samuel proporcionou para a gente e para o povo de Israel. Só que antes de falar propriamente dito de Samuel, eu queria falar para vocês que o objetivo dessa lição não é falar especificamente sobre Samuel, é para que vocês consigam entender que a vida de Samuel, ela teve um contexto espiritual. E é para que vocês possam entender que é muito bom vocês darem importância a essa parte espiritual da vida de vocês. Procurarem crescer espiritualmente, procurar mostrar que é bom ter algo diferente na sua vida. Então Samuel foi um desses personagens. Então que Deus consiga, que através do que a gente vai conseguir falar aqui hoje, mostrar para vocês que é muito bom vocês tentarem mudar o contexto espiritual da vida de vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou ler um versículo bíblico. 1 Samuel, vou ler alguns, vou dar uma alternada para eu não me estender muito, tá? Então deixa eu lá ver aqui, ó. 1 Samuel 1, versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí a Ana faz uma oração. Ela, pois, com amargura, 1 Samuel 1,10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Galera, vamos lá. Essa lição de hoje, ela fala sobre como Samuel ele se preparou, como ele foi preparado para esse contexto de transição de juízes, sacerdotes, até chegar à questão do reinado. Então, essa nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, eu, um santo, né, que é o tema central da lição. O segundo tópico, contato extraterrestre. E o terceiro tópico, um ícone de vitória. No primeiro tópico, eu, um santo, ela se divide em 3 partes. Que é a primeira, quer que eu desenhe, a segunda, a marca SS e a terceira, por que não eu? Eu vou tentar fazer um resumão dessas 3 para a gente não se delongar. Na primeira parte, né, que fala sobre quer que eu desenhe,
é muito interessante porque é o seguinte, nesse contexto aqui, eu grifei uma parte da revista que eu achei muito interessante. Pois é, para muitas pessoas precisamos desenhar o que pensamos, o que queremos, mas para Deus não é necessário. Basta abrir o seu coração, pois mesmo quando nem abrimos a boca, Deus já entende tudo. Então o que acontece? Nesse contexto que está acontecendo, Ana, ela estava passando por uma dificuldade, ela tinha os seus problemas, ela não podia gerar filhos, então ela foi uma pessoa extremamente humilhada, né, pela sua rival, Penina, e Eucana amava Ana, só que Ana não podia lhe gerar um filho. E isso era complicado para Ana, porque ela se sentia inútil naquele contexto. Por mais que ela fosse a preferida de Eucana, ela não conseguia proporcionar para ele um filho ou uma filha que tanto ele queria. E isso era ruim para Ana. E mediante toda essa situação, ela se sentia constrangida, vocês ouviram aqui, vocês leram comigo, né? Depois seria até legal vocês darem sequência na leitura bíblica de 1 Samuel. Vocês viram que Penina, ela sempre, o tempo todo zombava dela, e isso era muito ruim para Ana. E o que é importante nisso que a gente consiga entender, que mediante esse contexto ruim de Ana, ela abriu a sua boca e orou ao Senhor para que Deus tirasse toda essa situação constrangedora da vida dela e mudasse o contexto de vida dela. Então, esse tópico, quer que eu desenhe, ele fala basicamente isso. É necessário você falar, simplesmente você falar para o Senhor a necessidade do seu coração, que Ele vai te ouvir. Às vezes a gente acha que a gente está passando por uma situação e que Deus não está olhando para você. Ele vê você, Ele ouve você, Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabia a necessidade de Ana. Ele sabia o que Ana estava passando e por que seria tão importante Ele mudar o contexto de Ana. Então, galera, abra a boca, fale com o Senhor, peça para que Ele mude o seu contexto de vida, peça para que Ele mude toda a sua história. Assim começou a mudança de vida de Ana. E olha o importante, e a partir dessa mudança da vida de Ana, ela fez um propósito com o Senhor, que se Deus a honrasse mediante a sua oração, ela entregaria seu filho para que Deus fizesse dele aquilo que fosse necessário para a vida dele. Então, Ana entregou Samuel ao Senhor. Então, nesse tópico, o mais importante é o seguinte: você simplesmente precisa abrir a sua boca e falar para Deus a necessidade do seu coração. Foi simplesmente isso que Ana fez. Ela mostrou ao Senhor o que estava dentro do seu coração e Deus a honrou. No tópico 2, né, na parte 2, né, esse eu achei muito legal. A marca SS. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber se vocês querem ser um SS. Um SS significa santo do Senhor. Então, Samuel ele foi separado para o Senhor. Então, nesse tópico, ser um SS, santo ao Senhor, pode, portanto, significar ter nossa perspectiva de vida ampliada, pois o único limite à nossa volta é um ser completamente limitado. É muito bom, porque se você se tornar um SS, um santo ao Senhor, a sua vida vai mudar totalmente. E por que ele fez isso? O que foi nessa parte, né, do contexto de Samuel, Ana pega o seu filho, né, pequeno ainda, e entrega para Eli, o sacerdote, para que tome conta dele. Aí as pessoas podem achar assim, poxa, será que ela tinha necessidade realmente de entregar, né, uma criança pequena ainda? Mas foi o propósito que ela fez com o Senhor. Ela pegaria aquele filho e entregaria para que Deus usasse a vida dele da forma que ele quisesse. Então, ser um santo ao Senhor, ter essa marca SS, queira ter essa marca, seja um santo ao Senhor, seja separado para Deus, para que ele possa usar a sua vida de forma diferente. E aí o terceiro ponto da lição, que é por que não eu? Então, assim, nesses 3 pontos, né, do tópico 1, quer que eu desenhe, que você precisa simplesmente pedir para o Senhor, mostrar para ele a sua necessidade, assim como Ana fez. O 2, ser um SS, né, ser santo ao Senhor, né, para que você consiga ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E o terceiro, por que não eu? Esse tópico
essa parte 3 aqui do tópico 1, eu achei interessante porque fala o seguinte, olha só. O grande problema estava nos filhos do sacerdote Eli. Eles cresceram na casa de Deus, mas estavam longe de Deus. Galera, o contexto aqui que acontece é o seguinte. Eli, ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos de Eli, eles faziam parte da casa de Eli, mas não andava segundo como deveriam andar, segundo o conselho, segundo como Deus queria que fosse. Então eles estavam dentro da casa de Deus, dentro da casa de Eli, mas não estavam com Deus. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você estar e andar com Deus. Então, não faça simplesmente parte de um contexto. Não venha para a igreja para dizer que você está na igreja. Não faça isso. Esteja na igreja porque você gosta de estar na igreja, porque é importante estar na presença do Senhor. Os filhos de Eli, eles não faziam isso. Eles simplesmente, aproveitavam da situação que eles tinham como filhos do sacerdote e eles usavam isso a favor deles. Tanto que vocês vão ver mais tarde que houve um problema muito grande para eles em relação a isso. Deus castigou a família deles devido a essa atitude desses 2 filhos. E Eli não soube, infelizmente, parar com isso, ou seja, dar limite para eles em relação a isso. Então, a gente precisa entender que existe muita situação, né, que a gente pode mudar isso, mas assim, Samuel estava vivendo nesse contexto junto com eles. Ana pegou Samuel, entregou para Eli e Samuel passou a viver com ele dentro da casa dele. E Samuel passou a conviver com todas essas situações. Samuel estava vendo o que os filhos de Eli estavam fazendo. E mediante toda essa situação, no último parágrafo fala assim, ó, muitas vezes olhamos ao redor e vemos tudo e todos se desmoronando na falta de fé, na prática do pecado, no afastamento de Deus, e nos perguntamos, por que tenho que ser um santo? Mas a pergunta, a exemplo de Samuel por que não eu? Por que não me levantar para fazer a diferença na casa de Deus? Por que não ser santo? Por que não adotar um estilo de vida cujo modelo sirva de inspiração para os demais? Por que não ser usado por Deus no meio de uma geração corrompida e perversa? Galera, Samuel estava vivendo num contexto ruim com aquela família, mas só que ele percebeu que era ele que tinha que fazer a diferença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Samuel seria muito fácil, Samuel era o mais novo. Na realidade, Samuel ele poderia ser influenciado ali facilmente, porque os 2 filhos de Eli, eles poderiam influenciar Samuel a fazer o que eles estavam fazendo. Mas Samuel percebeu, porque assim, às vezes você está numa rodinha e a galera tá ali, tá fazendo alguma besteira. E você, para não achar que você é diferente deles, você vai e compartilha aquilo. Samuel poderia ter feito muito bem isso. Samuel poderia compartilhar todas as coisas ruins que os 2 filhos de Eli estavam fazendo. Mas sabe o que ele preferiu? Ele falou, não. E ao invés de Samuel ceder aos caprichos dele, Samuel se levantou contra as atitudes dele e falou assim, porque a gente pensa assim, né? Eu estou num contexto ali social com a galera na escola, no trabalho ou em alguma outra situação e fala assim, os caras estão fazendo isso, os caras estão bebendo, os caras estão fumando, os caras saem, fazem isso, fazem aquilo, por que eu vou ser o diferente? E por que você, aí a pergunta que eu te faço, por que você realmente não pode ser o diferente? Eu não estou falando, né, que você tem que ser um ET, de forma alguma, mas só que você pode ser o diferente sim. Você pode achar que aquele ambiente que você está vivendo não é bom para você. Você tem que ter esse discernimento, você não pode ser influenciado, você tem que influenciar. É exatamente isso que aconteceu com Samuel. Samuel, ele olhou para aquela situação e ele percebeu que ele não poderia ceder àqueles caprichos dos 2 filhos de Eli, que estavam aproveitando aquela situação e tirando proveito disso. Samuel se levanta contra isso. Então esse tópico 3 para mim é um dos mais importantes, né? A letra B e a letra C, assim, ser santo ao Senhor, ser separado ao Senhor, assim como Samuel foi, é muito bom. E Samuel, o que eu acho muito interessante aqui é que ele quis se levantar nessa situação, ele não se deixou ser influenciado. Por favor, preste atenção nisso, não deixe, eu sei que a gente está um pouquinho afastado,
né, em relação à situação que está acontecendo, né, tá próximo, né, tá no convívio. A gente tinha várias atividades na igreja, a gente como os adolescentes, né, a gente saiu. Esse ano, infelizmente, o nosso único momento junto foi no sítio, né, no passeio que nós fizemos no começo do ano. Tá junto é muito bom porque, né, anima, revigora, aquela fogueira, o fogo tá sempre sustentando. Só que você tem que entender que independente de você estar junto, né, você pode fazer a diferença onde você estiver. É o que a gente sempre pede para vocês. Não seja influenciado, influencie, mostre para as pessoas que você é diferente. E foi assim, nesse contexto, que Samuel se levantou. Ele, ao invés de olhar assim, pô, por que só eu tenho que ser diferente? Ele falou, não, eu vou ser o diferente nessa situação. Seja assim, seja você o diferente, seja você a diferença, faça você a diferença. Então Samuel se levantou nesse contexto. Então o tópico 1, eu, um santo, ele fala basicamente nessa situação. Ana, ela abriu a sua boca e pediu ao Senhor para que mudasse o contexto de vida dela. Seja um SS, que é a letra B, seja um SS, seja um santo ao Senhor, seja separado ao Senhor, amplie a sua perspectiva de vida. Ser santo ao Senhor, você amplia a sua perspectiva, porque você começa a entender que as coisas são diferentes. E o terceiro, a letra C, é por que não eu? Então é porque você realmente, porque não pode ser você em fazer a diferença no contexto de vida que você está vivendo. Porque não pode você ser um gerador de boas novas, uma pessoa que vai levar o outro a tomar uma atitude diferente na sua vida. Não ache que assim, porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer. Samuel era o mais novinho, ele poderia muito bem ser influenciado pelos 2 filhos de Eli, porque Eli tratava Samuel como seu filho. E aí os 2 filhos poderiam influenciar a vida de Samuel, mas só que Samuel, mesmo novinho, entendeu que ele não poderia ser influenciado, porque o seu coração já estava tendendo para as coisas de Deus. Então preste atenção nisso. O seu coração, a sua mente, as suas atitudes é que vão fazer a diferença naquilo que você acredita e naquilo que você vai fazer. Então vamos lá, o tópico 2, contato extraterrestre. Aí esse ponto aqui é quando Samuel começa a ter a sua primeira experiência, né? Ele próprio com Deus, né? Ele fica na casa de Eli e aí Eli começa a ensiná-lo, a moldá-lo segundo o coração de Deus. E no tópico 2 também tem 3 partes, letra A, B e C. E a letra A, né, do tópico 2, que é o contato extraterrestre, fala assim, ouço vozes. Aí eu até lembro daquele filme Sexto Sentido, né, que o garotinho fica ouvindo vozes, eu ouço vozes, eu ouço vozes. Então é basicamente isso. Tem uma situação que Samuel, ele está no quarto dormindo, e vocês podem ver isso tá em 1 Samuel, onde Deus começa a chamar Samuel. Samuel, aí ele pensa que é Eli. Aí ele, tô aqui, Senhor. Aí ele vai e fala assim, por que tá me chamando? Aí ele, eu não tô te chamando. Aí ele fala para ele, vai deitar novamente. Aí Deus chama Samuel novamente, Samuel. Aí ele vai de novo para Eli. O que foi? Aí ele, eu não estou te chamando. E aí nisso, 3 vezes, na terceira vez o Eli percebe que Deus está falando com Samuel. E aí é a sua primeira experiência que ele tem em ouvir a voz de Deus. E aí Eli fala para Samuel assim, olha, volta a deitar. Quando você ouvir a voz novamente, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Aí você vai entender o que Deus quer para você. No final da letra A desse tópico, eu grifei assim pra gente, ó. Há de se convir que ouvir a voz de Deus é uma arte que deve ser aprendida e desenvolvida pelo povo de Deus. Mas toda busca e todo esforço sempre valerá a pena, pois a sensação de ouvir a voz de Deus é inexplicável. Galera, Samuel teve essa experiência quando ele ouviu a voz do Senhor, e eu vou falar uma coisa para vocês, porque ouvir a voz de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Porque esse tópico, ele fala basicamente, né, esse contato extraterrestre, ele fala muito sobre isso. A letra A é, eu ouço vozes,
A letra B, um ouvido para ouvir. E a letra C, uma palavra de resposta. Então está basicamente na questão do ouvir. Quando Deus chama Samuel e quer falar para ele que ele está ali presente, que ele está se mostrando para Samuel, é porque Samuel já estava disposto a ouvir a voz de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, nesse tópico, que quando Deus chama você, chama a mim, é porque ele tem algo de bom para você, ele tem uma palavra profética para a sua vida, ele quer abençoar você, ele quer que você faça diferença onde você estiver. E eu acho isso muito bonito, porque quando Deus chama você pelo nome, né, e o mais importante de tudo, quando você ouve Deus chamar. Você precisa ter esse ouvido atento à voz do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente passa por várias situações, mas Deus fala com a gente nos detalhes, entendeu? Então preste atenção, seja ouvinte, aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que Ele se mostre para você, Ele se mostre para mim, e a gente consiga entender aquilo que Ele queira falar para a gente. E foi assim com Samuel. Ele precisou ser orientado, né, por Eli, para que quando a voz chamasse novamente, ele se mantivesse disponível a ouvir. O que é mais importante de tudo? Samuel se manteve a ouvir a voz do Senhor. Não abra mão de ouvir a voz do Senhor. Não abra. Deixa Deus falar com você, deixa Deus mudar a sua vida. E a letra B, um ouvido para ouvir. Nessa letra B, eu grifei um ponto assim, ó. Não há falta de revelação de Deus, preste atenção. Não há falta de revelação de Deus, e sim recipiente dela. Pessoas que queiram ouvir sua voz com honestidade e humildade de coração. Não devemos excluir a possibilidade de Deus falar conosco por causa da nossa pouca idade, pois quando há disposição de coração, é ali que Deus quer se revelar. Então, galera, nesse contexto, o que estava acontecendo? Parecia que o povo de Israel estava passando por um problema muito grande e que Deus estava distante deles. Mas não é, Deus não estava distante deles, Deus não está distante de nós. A gente está passando por esse problema também. Não significa que Deus esteja distante. Sabe o que ele está precisando? Recipiente. Ele está precisando de pessoas que ouçam a voz dele, que tenham o ouvido sensível à voz dele. Assim como Samuel ouviu a voz do Senhor, ele quer que a gente aprenda a ouvir a voz do Senhor. E vou te falar, não precisa ser velho, não. Não precisa, é agora, é na idade de vocês. Assim, vocês podem observar, eu acho muito interessante, que a maioria das pessoas que fizeram diferença na Bíblia, elas começaram a ouvir a voz do Senhor novas, adolescentes. Samuel, Davi, várias pessoas foram se levantando, Daniel, os três amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, era uma galera nova, eram tudo adolescente, e esses caras fizeram a diferença naquele contexto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, independente do que vocês estejam passando e vivendo, a hora de ouvir a voz do Senhor não é quando vocês estiverem mais velhos, não. É agora. É agora, para que você seja um SS, para que você faça a diferença na vida de alguém. Entendeu? Então não espera o tempo passar, não. Aprenda a ouvir, seja sensível à voz do Senhor. E a letra C, uma palavra de responsa. Aí é o seguinte, cara, é a primeira vez que Samuel ele tem que falar algo para alguém. E ele, infelizmente, ele teve que falar para Eli. Por que isso? Vamos lá. Entre ter a palavra de Deus e entregá-la, há uma barreira a ser vencida. Sabe por que isso? Porque o que aconteceu? Samuel vivia junto com Eli. E segundo o que estava acontecendo, os filhos de Eli, eles estavam se aproveitando da condição que eles tinham, né? E fazendo várias coisas ruins. E os filhos de Eli não faziam as coisas segundo o coração de Deus. E Deus já havia falado, e Deus falou para eles que eles seriam penalizados por isso. E a primeira coisa que Samuel tem que fazer é confirmar aquilo que Deus havia falado em relação à família de Eli.
que eles iriam pagar por essa situação, por todos os pecados que eles estavam fazendo. Então, o que acontece? Às vezes é uma coisa muito complicada, né, quando você tem que falar alguma coisa para alguém. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: tenham cuidado com aquilo que vocês vão falar para alguém. Essa questão de você achar, não, eu estou tendo uma revelação ao seu respeito. E cuidado com isso, porque às vezes você pode ferir alguém, você pode machucar alguém. E quando Deus fala, ele fala com clareza, com firmeza. Ele pegou Samuel e mostrou para ele que era assim que ele deveria se posicionar. E um detalhe importantíssimo: quando Samuel falou para Eli todas as coisas que iriam acontecer, que Deus já havia falado para ele, Eli simplesmente abaixou a cabeça e concordou, porque ele entendeu que era Deus que estava falando. Então, quando você for falar para alguém, você pode ter certeza que com aquilo que você for falar para aquela pessoa, a pessoa vai entender, porque é de Deus para o coração dela. Então, cuidado com aquilo que você esteja falando, tá bom? E o tópico 3 é o seguinte: um ícone de vitória. Aí Samuel começa a se levantar como verdadeiramente um sacerdote. Ele entra, ele já fala com Eli sobre essas questões. E assim, né, tudo aconteceu, os filhos de Eli morreram, Eli também. Então Samuel começa a se levantar exatamente nessa situação. Então ele começa a julgar o povo de Israel. E nesse tópico 3, né, um ícone de vitória, eu grifei algumas partezinhas. E a letra A fala assim, ó, a hora da virada. Olha só, tem uma observação aqui, ó. Samuel esperou 20 anos para exercer seu ministério público. Certamente, até aí, ele exercia seus deveres como sacerdote. Ou seja, a primeira vez que ele vai a público, já havia passado mais de 20 anos. Nessa brincadeira aqui, Samuel já devia ter mais de 30. Mas só que ele começou a se levantar desde cedo. Assim que ele foi desmamado, ele foi entregue para Eli. E ele começa a andar nos caminhos do Senhor desde cedo. Mas só depois de 20 anos, ele já deveria estar com seus 30 anos de idade, basicamente, 20, 30, 32 anos, é que ele começa a se expor publicamente. E uma situação para que ele se exponha publicamente foi o seguinte: o povo de Israel ele estava sofrendo na mão dos filisteus. A guerra não tinha parado, o povo filisteu queria tomar suas terras, haviam várias guerras, vários problemas. Só que Samuel chama o povo filisteu e fala o seguinte: cara, não adianta a gente querer mudar esse contexto que a gente vive há anos fazendo a mesma coisa. Não adianta você querer mudar a sua vida, mudar o que você faz, fazendo a mesma coisa. Não adianta. Para você ter mudança, precisa fazer coisas novas, coisas diferentes. Não queira resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai funcionar. Não adianta. E foi essa a proposta que Samuel fez para a galera. Ele chegou, chamou o povo de Israel e falou assim: olha só, se a gente quer mudar todo esse contexto, sabe o que vocês precisam fazer? Ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. E a segunda coisa é mudar o contexto de vida para vocês. E aí na lição ele fala o seguinte: está dando tudo errado? Então é certo que alguma coisa precisa começar a mudar dentro de nós, especialmente na forma de lidar com a pessoa de Deus. Samuel faz uma proposta para eles assim: vocês querem mudar tudo isso? Coloque o coração de vocês naquele que pode mudar a situação, Deus. Fora disso, não terá solução. Foi essa a proposta que Samuel fez para o povo. E o povo entendeu que seria o Samuel o agente daquela mudança. Olha só que coisa fantástica. Por que ele é um ícone da vitória? Porque Samuel se levanta naquele contexto ruim que o povo de Filisteu está pegando no pé dele, e ele se levanta e fala assim: a gente vai mudar essa situação. Samuel foi um agente transformador naquele momento. Seja um agente transformador no trabalho, na sala de aula, na sua casa. O primeiro lugar que você tem que aprender a mudar o contexto é dentro da sua casa, é a sua família. A sua família precisa enxergar em você uma pessoa diferente. Você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa dentro de casa.
para de responder teus pais, para de responder tua mãe, seja amigável com teus irmãos, faça alguma coisa diferente para que as pessoas olhem em você que você está mudando. Por isso que Samuel foi importante, porque as pessoas olharam para Samuel e viram nele, cara, esse cara é diferente, é ele que vai ajudar a gente a mudar nisso, e a proposta que ele está me oferecendo é boa, é essa proposta que eu quero para a minha vida. Eu preciso mudar o meu contexto de vida para que eu tenha coisas novas, porque estava fadado simplesmente as perdas, porque o povo filisteu ia tomar tudo do povo de Israel. Se Samuel não levantasse naquela hora como um agente transformador, eles iriam ter problema. Então seja um agente transformador, haja de forma diferente. Deixa Deus usar a sua vida aonde você estiver. Que as pessoas olhem para vocês e falem assim, pô, esse cara é diferente, essa menina é diferente. Caraca, ele tem umas palavras tão boas, é bom estar ao seu lado, é bom conversar com você. Não estou falando que você tem que ser um alienado, falar o tempo todo de Bíblia, nada disso. Mas o seu comportamento, a sua atitude, ela tem que ser diferente. Você tem que ser uma boa companhia, você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa amorosa. Cara, é muito ruim você estar do lado de uma pessoa que só fala besteira, que só murmura, que só reclama, que só ó vida, ó céu, o tempo todo. Você tem que ser uma pessoa agradável, porque é muito chato você estar do lado de alguém que só fala besteira, que está o tempo todo reclamando de tudo. Não seja assim. A gente não precisa estar o tempo todo falando de Jesus, mas a pessoa pode olhar em você e ver Jesus. Você não precisa falar que, cara, você tem que aceitar Jesus. Você não precisa. A pessoa vai olhar para você e vai ver assim, cara, independente dos problemas que esse cara está passando, ele está o tempo todo alegre, ele está brincando, ele é uma pessoa divertida. É muito bom estar ao lado dele. É muito ruim quando as pessoas olham para você e não querem estar ao seu lado. É muito ruim isso. Não deixem isso acontecer na vida de vocês, beleza? E aí o tópico 2, a parte B, né, a letra B do tópico 3, fala assim, o seguinte, o direito de ser ouvido. Essa parte é extraordinária. É muito bom quando você é ouvido, né? Agora, nesse momento, vocês só estão me ouvindo. Eu só estou falando, mas para mim assim, é muito complicado isso, porque eu gosto da interação, eu gosto de estar na sala de aula com vocês, a gente faz as nossas bagunças, a gente conversa, é muito legal estar dentro da sala de aula, vocês interrompem a lição, essa interação assim, faz toda a diferença para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito bom, sabe por que Samuel ele ganhou o direito de ser ouvido? Ele simplesmente ganhou o direito de ser ouvido por Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Samuel, ele simplesmente parou para ouvir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Só isso. E Samuel ouviu tudo aquilo que Deus estava falando para ele. Consequências disso, quando Samuel precisou falar com Deus, sabe o que Deus fez? Ouviu a Samuel. Então, um dos maiores intercessores da Bíblia foi Samuel, porque ele conseguiu conquistar isso, ele conquistou isso. Conquista, galera. Quando você está com alguém, às vezes tem pessoas que gostam muito de falar, eu sou um deles, eu gosto muito de falar, mas assim, é bom você aprender a ouvir. É muito bom, é muito gratificante você ouvir, você dar ouvidos para as pessoas, você parar e só ouvir, deixar a pessoa falar, e de repente você não fala nada. Sabe às vezes o que você faz? Você simplesmente pega aquela pessoa e dá um abraço. Acabou. Sabe o que ela queria? Descarregar. Só que você fosse ouvinte para ela naquele momento. Tem muita gente assim. Então, para você ter esse direito, e vou falar uma outra coisa, quando você aprende a fazer isso, a ser ouvido, tudo aquilo que você falar depois para aquela pessoa, ela vai te dar uma atenção monstruosa, porque você teve a educação, o discernimento, a sabedoria de ser ouvinte para ela. E ela sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai retribuir tudo aquilo que você fez por ela. Então aprenda a ser ouvinte. Samuel conquistou isso. Ele simplesmente pegou o ouvidinho dele e deixou disponível para o Senhor falar a hora que Deus queria falar com ele. E depois, Samuel, a hora que ele queria falar com Deus, Deus parava para ouvir o Samuel. Isso é bom demais.
Então tem uma parte aqui da lição que fala o seguinte, ó. Porque ele conquistou o direito de ser ouvido quando parou para nos ouvir. Samuel se interessava pelo que Deus tinha a dizer e a fazer, e isto creditou a ele o direito de ser ouvido. Ele se interessava por aquilo que Deus tinha para dizer. Se mostre com interesse nas coisas de Deus e para o teu amigo também, que isso vai fazer toda a diferença. E aí a letra C, a gente está quase finalizando, que pena. E aí a letra C fala assim, ó, uma vida com propósito. A letra C já começa assim, ó, Samuel viveu com um propósito, ser um agente de mudança. Ele deixou profundas marcas na vida do povo de Israel, os reconduzindo de volta à presença de Deus e, consequentemente, a um novo tempo de paz e prosperidade. Sua influência na sociedade de sua época foi tamanha que foi ele a ungir o primeiro rei de Israel e, na sequência, ele unge Davi como rei escolhido por Deus. Olha só, a gente, para ter uma vida com um propósito, a gente precisa ter foco, saber aquilo que você quer. Então, assim, Samuel, ele foi um cara extremamente determinado naquilo que ele entendia que seria melhor para aquela época. Quando ele se levantou e ele falou assim, cara, eu vou fazer a diferença nesse lugar, eu entendo qual o propósito, o que Deus tem para mim nesse lugar. Então foi assim que Samuel se levantou, foi assim que ele olhou para aquela condição do povo que estava passando naquele momento. Ele sabia que ele seria o agente transformador daquele lugar. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Tenha um objetivo. Sabe o que eu penso? Às vezes a nossa sociedade, ela precisa muito de pessoas que sejam, que mostrem pra gente, né, um Cristo, né, amoroso, um Cristo que muda a minha vida, que me pega no colo. Sabe por quê? Porque a gente é muito individualista. Porque eu não me importo, às vezes, com o que o meu próximo esteja passando. Então essa foi a diferença de Samuel. Ele entendeu que ele poderia mudar o contexto de toda aquela nação. E o propósito dele foi esse. Então você precisa se levantar no seu contexto onde você vive e fazer a mudança. Tenha um propósito, faça um propósito com Deus. Senhor, me ajude a mudar isso. Eu preciso ajudar isso, eu preciso tentar fazer isso. Então quando você gera isso, é muito bom, Deus honra você. E o mais importante de tudo, Samuel unge Saul e Davi. Davi é o rei escolhido segundo o coração de Deus. E depois disso, né, quando o povo pede reis, vocês vão ver lá em 1 Samuel, o próprio povo pede reis, para que eles sejam julgados por um rei. Então aí Deus dá a possibilidade para Samuel, para que ele levante um rei, e aí depois vem Saul, depois vem Davi. E assim, mesmo com o rei Samuel, cara, Samuel assim, era celebridade, cara. Samuel, onde ele passava, ele era respeitado. Depois, mesmo tendo os reis, Samuel, ele continuou com a escola de profeta, se manteve profeta, foi o profeta mais ouvido em todos os tempos, foi Samuel. Por quê? Porque ele tinha o coração que Deus queria que ele tivesse. Ele fazia tudo aquilo que Deus gostava que ele fizesse. Mas para isso, ele entendeu que a vida dele tinha que ser diferente. E a conclusão, né, dessa revista, né, dessa lição, fala o seguinte: o significado da vida cristã está muito além de conhecermos por onde Deus andou. O nosso mundo precisa de pessoas que saibam onde Deus está e o que Ele está fazendo agora. O significado da vida cristã está muito além de conhecermos por onde Deus andou. Por onde Deus andou, isso é verdade de Deus. E o nosso mundo precisa de pessoas que saibam onde Deus está e o que Ele está fazendo agora. Isso é revelação. Revelação é nós queremos saber aonde Deus está e o que Ele está fazendo agora. O que Deus fez a gente consegue ver, né? Tem os seus rastros, tem tudo historiado, tudo marcado. Agora, onde Deus está agora, é isso que a gente precisa fazer. Então, que Deus levante em nosso tempo pessoas
que façam essa diferença, que seja agente transformador nessa geração. Que a gente consiga entender que nós precisamos ser um Samuel aonde a gente estiver. A gente precisa entender, a gente precisa ter essa conduta de querer mudar o contexto social da onde a gente esteja. Que a gente possa entender que o nosso coração, ele precisa ser um coração que Deus queira habitar ali. Deus quis habitar no coração de Samuel porque ele se colocou disponível para. Se coloque disponível. Faça diferença na sua geração. Eu falo para vocês direto que o meu desejo quando eu tiver mais velho, que vocês coloquem a mão na minha cabeça, que vocês abençoem a minha vida, que vocês abençoem a vida da minha família, que vocês abençoem a vida das pessoas dessa igreja e aonde vocês estiverem. Sabe por quê? Porque eu acredito que no meio de nós, tem uma galera que pode ser Samuel, tem uma galera que pode fazer a diferença, que pode ser um agente transformador. Então eu peço para Deus que Deus coloque isso no coração de vocês, plante isso e que isso cresça, irrigue de forma assim sobrenatural, que vocês façam realmente a diferença onde vocês estejam e que vocês possam entender que ser um Samuel, ser um SS, ser um santo ao Senhor faz toda a diferença. É muito bom. Então, assim, quando você parar para pensar, eu um santo, não pensa assim não. Pensa assim, por que eu não posso ser? Por que eu não posso ser um santo? Por que eu não posso levar a santidade um nível melhor? Seja você essa pessoa que vai querer elevar a santidade no ambiente que você vive, tá? Vamos orar para que Deus plante isso nos nossos corações. Senhor, muito obrigado por esses momentos. Muito obrigado por entendermos, ó Deus, que o Senhor faz a diferença nas nossas vidas, que o Senhor é um Deus sobrenatural e que independente, Senhor, aonde estamos e o que fazemos, nós cremos que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, levante Samuel, Senhor, no nosso meio, levante Ruth no nosso meio, Senhor, levante José no nosso meio, Pai, para que a gente possa fazer a diferença, ó Deus, no local onde estejamos, nessa geração que estamos passando. Pai, que os nossos adolescentes, que os nossos pré-adolescentes, ó Pai, sejam impactados por Ti, que eles continuem entendendo, Senhor, que a Tua palavra fale mais alto, de forma mansa, meiga no coração deles. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Galera, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem vamos ter uma surpresa, né? E a gente terminou a nossa lição, né? Essa foi a 13ª lição da nossa revista. E semana que vem a gente vai fazer uma coisinha diferente para vocês, mas eu quero dizer que tem sido muito bom estar aqui com vocês. Tá? Deus abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado, um dia cheinho da graça de Deus, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau. Tempo de vitória. Nenhuma vitória é conquistada sem esforço. Nenhum sucesso é alcançado sem luta. A vida não é composta de uma única batalha. Não é apenas um jogo. É como um campeonato. Se perder um jogo, aí então é que precisa juntar forças para ganhar os próximos. Aí é que precisa estudar e desenvolver novas táticas. Por isso, pare de lamentar alguma derrota. Você não é um fracassado. Apenas perdeu uma batalha. Mas precisa continuar para ganhar a guerra. Você perdeu um jogo, mas pode ganhar o campeonato. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. O que você não pode fazer é dar-se por vencido. Você não pode tombar. É preciso se erguer de novo. A luta continua. A derrota em uma batalha já é passado, mas a vitória final ainda é futuro. E é para lá que você caminha. Sentar e lamentar a perda leva à perda de tempo. E perder tempo é deixar de viver. Viva então para a conquista da próxima luta. Levante o seu grito de guerra e ataque novamente. Dessa vez com maior vigor, com mais vontade. Dessa vez com a certeza da vitória.
Analise de perto o que levou à derrota. Identifique os erros cometidos. Corrija os erros praticados. Ajuste a rota. Prepare o campo de ataque. Prepare as armas. Amole as ferramentas. Não importa em que campo seja, você pode se sagrar vencedor. Você pode ainda ser vitorioso. A vida continua, então ainda há chance. Só é preciso erguer a cabeça, usar bem o tempo, aprender com o passado, mas não lamentar o que passou. Amargar a derrota tira a visão do doce sabor da vitória. Você não precisa ser invencível. Apenas tem que marcar a maior pontuação. Então, não se concentre em uma derrota sofrida. Atente à vitória final. Então levante essa cabeça. Chega de lamúrias. Tire o traseiro da grama. O chão é para o descanso dos que tombam. Mas você continua. Você vive. Você tem muitos jogos pela frente. Vá usar o tempo para se preparar melhor. Só o tolo lamenta a derrota. O sábio usa a derrota para a reflexão. Usa a derrota para aprender. O sábio sempre volta à luta com força maior. E volta para vencer. E vence. Levante-se. A vida continua. E enquanto ela continua, é tempo de vitória. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Abraham Lincoln.